O momento de Sérgio Pérez na Fórmula 1 não é bom o suficiente para um carro que anda dominando o Mundial nas mãos de Max Verstappen. Pérez está em queda na classificação. Preocupa saber que isso vem sendo um padrão e não um caso pontual. A diferença aumentou para 69 pontos depois do GP do Canadá. Verstappen fez a pole e venceu, enquanto Pérez teve mais uma corrida de recuperação, saindo de 12º para 6º lugar. A Red Bull quer que Pérez esqueça o título para recuperar a forma, mas isso não anda acontecendo. Então, quais problemas envolvem Pérez na busca por uma solução para o que parece ser uma crise? Pérez conquistou a pole em Miami, mas depois não conseguiu chegar ao Q3 nas 3 corridas seguintes. O mexicano venceu 2 das 4 primeiras corridas e chegou a ficar apenas 6 pontos atrás de Verstappen. Mas agora a diferença salta para 69 pontos, o que corresponde a quase 3 vitórias. Depois de uma recuperação em um 4º lugar de Pérez na Espanha, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a diferença de pontos para Verstappen ajudaria a aliviar a pressão sobre os ombros do mexicano. Horner esperava que isso ajudasse Pérez a redescobrir a sua forma e repetiu a mensagem no Canadá. Ele disse que Pérez deveria parar de pensar no campeonato e apenas pilotar. Porém, Pérez não foi capaz de seguir os conselhos. Seus 4 erros em 8 classificações foram diferentes entre si. Teve o misterioso episódio de travamento de freio em Melbourne, para o qual a equipe não deu uma explicação óbvia. Teve a eliminação no Q1 em Mônaco, teve a saída no Q2 em Barcelona e teve agora o fraco desempenho no clima instável do Canadá. As teorias da conspiração podem tentar dizer que não, mas Pérez tem o mesmo carro de Verstappen. E o holandês chegou 7 vezes ao Q3, fez 5 poles e largou 6 vezes da primeira fila. Só abandonou na Arábia Saudita por um problema mecânico. Mas não é só a comparação com Verstappen que recai sobre Pérez. Basta olhar o número de vezes em que o mexicano chegou ao Q3. Ele empata com Nico Hülkenberg, da Haas, e com os 2 pilotos da McLaren. Na qualificação com chuva no Canadá, Pérez foi muito abaixo da média. Ele foi o 9º no Q1, 1,3 segundo atrás de Verstappen. No Q2, entrou nos boxes várias vezes, trocou de pneus intermediários para slick, voltou para intermediários, aí travou na chicane final e terminou a 2,2 segundos mais lento que Verstappen. Para Pérez, o momento da troca de pneus causou a queda no Q2, mas, convenhamos, ele também não foi rápido o suficiente. Faltou autoconfiança para usar os pneus slick mais cedo ou ficar com eles por mais tempo. Quando a pressão cresceu, Pérez não rendeu e essa não foi a primeira vez. Ele parece ter algum bloqueio mental. Cada vez mais as decisões que toma em momentos cruciais de qualificação são erradas e isso tem um preço. Na corrida, Pérez usou a estratégia para conquistar o discreto 6º lugar. Seu ritmo era bem inferior ao de Verstappen e ele não conseguiu incomodar as Ferraris, que também fizeram uma corrida de recuperação. A Ferrari foi mais competitiva no Canadá, então não é uma situação tão dramática quanto a de outras corridas, mas Pérez simplesmente não foi rápido o suficiente. Existem 2 leituras para o momento de Pérez. De um lado, há quem diga que ele é um piloto ruim num carro bom. Do outro lado, há quem diga que o mexicano vem sendo prejudicado pela Red Bull, que daria um carro melhor a Verstappen. E também que Pérez não recebe atualizações, ou então que ele foi prejudicado por ter começado o ano muito próximo do holandês. Nada disso é real. Pérez é um piloto muito bom e é mais rápido do que as pessoas pensam, mas não é, nem nunca foi, um expert em uma única volta rápida. Não, a Red Bull não sabota nem dá a Pérez um equipamento inferior. Simplesmente Verstappen é mais rápido a cada semana e Pérez não. Claro, pode-se discutir o quanto o carro é ou não é feito para Verstappen, o que dificultaria para os outros pilotos. Mas Verstappen é a estrela guia da Red Bull, que vai sempre se importar menos se o segundo piloto tiver altos e baixos mais marcantes. Mas a Red Bull não parece ter sido feita sob medida para Verstappen neste ano, como aconteceu de 2019 a 2021. Os novos regulamentos não dão margem para o mesmo tipo de comportamento do carro. Pérez disse que é diferente da temporada passada, quando ele precisou se virar para acompanhar a evolução do carro. Ele não mencionou nada sobre o RB19 ter sido desenvolvido sem ele, apenas tem lutado para fazer o que tem que ser feito. Para ser mais direto,
Trata-se de uma diferença de habilidade e não de equipamento entre Pérez e Verstappen. Seria absurdo imaginar que a Red Bull estivesse orquestrando um pior desempenho de Pérez. Ok, a Red Bull sabe que pode vencer os 2 campeonatos apenas com Verstappen, mas isso não significa que a equipe vá abrir mão do segundo carro. Não é assim que uma equipe de Fórmula 1 de ponta funciona. Seria desrespeitoso com as muitas pessoas que trabalham duro para garantir que a Red Bull tenha 2 carros competitivos, além de ir contra os próprios interesses da equipe. Talvez Verstappen faça a pole e vença todas as corridas, mas ele ou a equipe pode cometer um erro. Ele pode ter um problema no carro. Nesses casos, a Red Bull precisa que Pérez esteja de prontidão. A má fase de Pérez não é o ideal, mas também não é de todo ruim para a Red Bull. Afinal, isso cria uma situação serena para Verstappen. Quando o segundo carro não ameaça, não existe tensão para a Red Bull administrar. Por mais que digam que a rivalidade entre Verstappen e Pérez é fabricada, o fato é que os poucos momentos em que Pérez desafiou Verstappen causaram problemas. O campeão mundial consegue ser egoísta quando precisa ser, e ele conta com uma comitiva que acredita que ele deva ter prioridade sempre. Ok, basta tirar o companheiro problemático de cena para que a turma do piloto número 1 fique feliz. Mas esse argumento não basta para afirmar que a Red Bull quer que Pérez tenha um desempenho fraco. É apenas um lado positivo da história, porque o título de construtores não corre risco e não tem faltado vitórias. No longo prazo, a crise de Pérez é uma dor de cabeça para a Red Bull. Ela reforça as limitações de Pérez e evidencia os problemas que os antecessores do mexicano enfrentaram. Pérez mostrou picos mais altos do que Pierre Gasly e Alex Albon na Red Bull, mas acaba mostrando como a equipe leva a sério a queda de rendimento do segundo carro. Mesmo que a Red Bull não tenha dificuldade para chegar ao Q3, por quanto tempo será que ela vai suportar um mau desempenho? A resposta talvez venha no momento em que os adversários ficarem mais competitivos, quando ter 2 carros na ponta não for mais um luxo, mas sim uma necessidade. A última coisa que a Red Bull quer é ter um segundo carro que não esteja à altura. Verstappen não vai lutar pelos títulos para sempre, mais cedo ou mais tarde vai deixar escapar uma vitória se Pérez não estiver de prontidão. A Red Bull não se importa se Pérez não lutar pelo título, mas isso não significa que ela tolere um desempenho aquém do esperado.